Faz muito tempo que eu não vejo nada. Vamos... Peraí que eu tô abrindo aqui os negócios. O baú. Vamos ver Olha, então. Action assim, é que eu falo, né? É até é bom de trabalhar porque verba tem, né? Bah. Quanto que tu tem de verba de mídia por mês? 30 mil. Nossa. É bom. Dá pra trabalhar bem. Só não é melhor que a Sorri Fácil. Os caras têm 70 mil. Essa fase das clínicas. Daquela de odontologia. Claro, a gente não tem toda a Sorri Fácil ainda, né? Mas a verba de mídia mensal deles completa é 70 mil reais. Porque a gente tá com as franquias, né? Da Não, Soify. a gente tem as franquias, exatamente. Só que eles gastam pra todas elas 70 mil no total, né? Ah, Ah, vocês têm Sorri Fácil também? é a franqueadora, a gente vende franquia. Ah, tá. Não, peraí então. Ferrou então, porque a gente vai ter mais uma reunião. Porque eu tinha esquecido desse detalhe. É, eu tenho também o One aí, essa revisão semanal da Sorri Fácil, que é com o Alex e com o Nelson. Só que tem mais a Sorri Fácil aí de venda de franquia, né? Eu tinha esquecido desse detalhe. Tem. A gente vai ter que ver pra colocar isso na pauta aqui também. Ó, nos últimos 30 dias da Action foram gastos 27.319,23. 27 mil reais. Quanto que tá esses custos por lead aí? Depende muito da região, né? Mas uma média aí, a gente fez uma média aqui de 95, 97. E o Tem ticket alguns médio é quanto mesmo? o produto Isto. é de 2 a 4 mil por mês. Um lifetime Ah, de 12 sim. meses. 2 a 4 mil por mês. Então é bem barato, né? Se for ver os 90 reais de custo por lead, tá bem tranquilo, né? Tem um até aqui que tá R$ 200 o custo por lead, pra eles tá maravilhoso. Tá tranquilo. Tipo assim, tu sabe dizer, vocês têm um mapeamento claro, assim, de quanto que é o custo por lead máximo aceitável já? Já. Eu tô até abrindo o relatório aqui. Quando tu acha que a gente consegue. Tu acha que a gente consegue. Tu acha que a gente deve marcar mais uma hora pra essa Sorri Fácil? Que é mais um papo? Eu acho que é interessante a Zoe Fácil, porque parece ser um produto, às vezes, muito fácil, assim, mas tem as peculiaridades. A franquia é bem cara, Uhum. então a gente encontra um bom desafio nisso aí. Eu acho que é bom, seria bom, sim, a gente marcar. Vamos marcar, nem que a gente depois. Porque eu acho que pra mim tudo bem, pra mim eu tenho tempo suave, tranquilo, mas eu tenho medo só de prender muito vocês, sabe? Em muitas reuniões. Mas eu vou marcar, pelo menos por agora, e depois a gente vê se a gente consegue ir reduzindo isso pra, tipo assim, no máximo umas 2 horas semanais, sabe? Pra falar desses projetos É, importantes aí, pra não ficar muito embaçado. acho que é mais o primeiro mesmo, que depois, na hora pra eu te passar um overview, aí os outros já vai ficar mais tranquilo. Eu marquei aqui, só me confirma rapidinho. Eu marquei nas quintas-feiras às 2 horas da tarde. Acho que é meio zoado esse horário ou tranquilo? Deixa eu ver aqui. Quinta-feira. Quinta-feira eu tenho um check-in às 2 horas. Uhum. E sexta-feira. Ah, ali já era, fechou. Sexta-feira, 1 da tarde, então. Sexta pode. Tá na mão, então. Fechou, vamos lá, então. Ah, tem que botar em espanhol também, né? Tem. Eles falam, ao invés de segunda-feira, eles falam lunes também? Ou isso é só na Argentina? Não, não, por enquanto não ouvi eles falarem isso, não. A gente teve um call com um coach lá da Costa Rica, meu Deus do céu, o homem falava tão rápido. É fudido, o espanhol é muito difícil, né? Nossa, o Rodrigo tinha que ficar. O Rodrigo, né, que é o stakeholder da Action, Aham. toda hora ele parava pra traduzir, porque o cara fala muito rápido. Sim, bah, é foda. E a gente não manja do. A gente acha que o espanhol é barbado. Eu fui pra Argentina, né, essas últimas semanas ali. E tinha uns caras que eu conversava e era de boa, tranquilão, assim, trocando uma ideia com o cara. Aí tinha uns outros que eu ficava 40 minutos ouvindo, o cara não entendia absolutamente nenhuma palavra da boca do cara. Porque os Não. caras mudam, assim, o sotaque, sei lá, e já era. Mas fala aí, fala aí. Não, o que eu tava vendo aqui sobre a gente tem uma estimativa de por mês aqui dos custos por lead e o custo por venda, né? Ok. Eles. O máximo que a gente pode chegar foi o que aconteceu, inclusive, no primeiro mês, depois teve como uma melhora, então a gente conversou e deixou o CPE, tipo assim, sabe, o topo do topo, né? O máximo que a gente Uhum. consegue. Uhum. É o CPL de R$ 456,28, Uhum.
e um custo por venda de 4.562, que seria basicamente a primeira parcela de um produto, né? Primeiro mês, assim, né? Primeiro mês do serviço, isso. Saquei, saquei. Maravilha, é pra. Esse teto. É, se tu gastar o primeiro mês inteiro pra fazer uma venda e ainda tem 11 meses cheios, bonitinhos, tá tranquilo no fim das contas, né? É, bem, é uma outra. É toda uma outra realidade, né? O projeto. E a maioria, assim, não a maioria, mas eles sempre tendem a fazer o valor à vista. Então, tipo, o cara paga aí, acho que dá. É tipo 12 de 2.000, tipo isso? É, Ele já faz tudo à vista, então o lifetime já vem no primeiro mês, vamos dizer assim. isso. Porque depende do tamanho da empresa, né? Tipo, geralmente essas empresas que pagam 3, 4 mil reais de coach, elas já fazem o pagamento. Ele dá um bom desconto ali pra pessoa fazer à vista, entendeu? Aham, Então maravilha. vale a pena. É, daí fica mais tranquilo ainda, né? Isso. Aí que eu vou te mostrar aqui como é que tá o ROI do Brasil. O da Iberoamérica tá um pouco mais devagar, porque começou agora. Eles Uhum, ainda estão se acostumando a lidar com Pipefy. uhum. O outro da Iberoamérica era tudo meio assim, passava o lead por e-mail E era isso e, aí. e era isso aí. Depois eles viam que dava. Então eles Sim. estão um pouco mais lentos. Mas até agora a gente fez 26 vendas, Uhum, uma renda mensal de 53.825. E aí eu sempre faço aqui o lifetime de 12 meses, que é o que o cara já paga, 642, e uhum, uma estimativa média de que pelo menos ele fica 4 meses. uhum, Então, mesmo que ele não goste do processo, 4 meses é o período ali como se fosse uma experiência, né? uhum. Então, ele não cai. Geralmente, a taxa deles é que o cliente não sai antes dos 4 meses da empresa. Saquei. É um Daí a gente ROI bom, até. tem um ROI ali de 4,14 e um ROAS de 6,1. Uhum. Aqui é o valor da mídia mais frio. Ok. Acontece muito a questão desse churn aí? Não, não acontece. Uhum, Eu só coloquei como uma, assim, para ter uma para eles mesmos terem uma segurança de que, poxa, se o cara ficar o mínimo possível já tá tendo ROI, uhum, né? Mas é bem pouco. Ele chegou a passar uma taxa pra gente de tipo 20, 30% no máximo. uhum. Quanto que tá dando esse CPV aí? Vai dar 125. Não, vai dar 91 mil dividido por 26. Correto? Peraí, deixa eu ver no total aqui. Seria. 53. 53 mil é o quê? Desculpa. Ah, não, Não é o 53 é o faturamento? valor. É o faturamento. É, ele É não o é 100. mídia. É que esse daí vai ser mídia e FII, né? Esse aí vai doer. Esse aí vai dar 3.500. E o CPV máximo era? 4 e pouco, né? 4 e pouco, 4.600 e alguma coisa. Ok. Tá tranquilo, né? 4.562. Agora, se a Uhum. gente for contabilizar por mês, até caiu um pouco. Às vezes até eu me perco nesse negócio de coisa. Eu não entendi muito bem essa planilha, na real. É ele que adaptou, mas é por mês aqui, ó. Por exemplo, ó, em fevereiro, quanto foi o custo por lead e quanto foi o custo por venda? Abril, CPL e CPV. E o que é Ele vai esses? fazendo por mês. Startup, papapá, é quantas vendas teve de qual produto? Tipo isso? Isso, exato. Ah, saquei, Quanto ok. a gente faz contabilidade por Ali mês. maio bateu na trave, hein? Maio, É cadê o que tá maio? marcadinho ali. Maio foi. O lead foi bem menor o custo, ó, só que A taxa de conversão deu uma zoada. deu uma zoada. Entendi. Aí entra muito, sabe, muita questão de processo de vendas também. Eles têm 13 passos para fechar uma venda, então, assim, demora quase. O que demorava quase 4 meses diminuiu bem, sabe? De 30 a 45 dias, mas mesmo assim é muito alto o tempo, né? Ah, sim, porque tu acaba gerando o ROI nesse mês, de repente vai ser mais baixo, mas mês que vem já bateu tudo e já tá tranquilo. Só que, tipo assim, se Exatamente. tu olhar hoje, é meio complicado, mas no olhando no big picture é bem tranquilo. Tipo isso. Aí tem, exato, aí por exemplo, tem região aqui, a gente divide aqui os leads mostra um total ali de leads para ele e por região, né? Quantos leads a gente gerou por região e o CPL de cada um. Uhum. Aí, por exemplo, tem região ali que a gente gera 10 leads por semana e o cara não o coach é ruim, sabe? Então não entra em contato com o lead. Aí ele Ah, tem que sim. passar esses leads, aí ele tem um prazo ali de 15 dias. Se o cara não atender em 15 dias, o que eu acho um prazo muito grande, mas enfim,
Se o cara não atender em 15 dias, ele tem que passar para outro coach. Aí começa o processo tudo de novo. Nisso o lead já esfriou, né? Porque daí já se passaram um mês. Sim. Então ele tem muito essa questão, sabe? Os coaches É. que não entram em contato com o lead, não fazem o processo todo no Pipefy. No É fim das meio. contas, aí vai acabar sendo um processo meio que natural, porque a gente está trabalhando com múltiplas pessoas, né? Exato. Não tem muito como evitar isso. É. Brasil, a gente tem. Só para eu entender, assim, faz tempo que eu não vejo esse projeto, então algumas coisas eu não lembro muito bem. Mas Brasil, a gente tem. A gente chega a ter, tipo assim, algumas regiões ou é Brasil todo e a gente foca em algumas regiões? São 11 regiões. Ah, ok. São 11 regiões que, tipo assim, a gente tem franqueados e que a gente consegue fazer isso aí. Tem franqueados, exato. Ok, entendi. Ah, certo. E como é que tá? Tu tem esse relatório de investimentos aí para eu entender do Iberoamérica? Sim. Gostei que tá bem organizadinho. Isso é É, necessário, né, num cliente complicado desse. então, eu tô usando planilha ainda porque a gente já tem o Power BI deles, mas o Power BI deles deu uma zoada. Eu até falei com o Marlon ali. Não sei porquê, mas não tava caindo direito os números. Aí eu falei, vamos continuar nas planilhas mesmo, porque o negócio ali é tenso. O bom da planilha é que tu consegue resolver mais rápido, né? Só 2 cliques ali E tá resolvido. no caso aqui, por exemplo, né? Esse aqui é o do Brasil, né? É uma campanha para cada região, Uhum. porque tem peculiaridades diferentes e tal, como eu disse. Então é bastante campanha para estar de olho, sabe? Sim. Deixa eu pensar só se não faria sentido. O que eu poderia sugerir. É que no fim das contas vai dar na mesma, né? Tu poderia juntar tudo numa campanha só, mas daí tu teria todos os conjuntos dentro de uma campanha só, então tu tem a mesma quantidade de coisa pra analisar só num lugar diferente, né? Então meio que não Exato. faz diferença nenhuma. E às vezes, sabe, tem alguns conjuntos diferentes para pôr em cada região. Então, aí por campanha você já sabe o que funciona em Sergipe, o que funciona em São Paulo, o que funciona em É, Campinas. e em setembro tu não vai não, nem teria como fazer isso. Porque setembro vai virar tudo na campanha, daí tu ia ter que ter tipo 27 mil reais de orçamento na campanha pra ver onde ele vai gastar e aí ferrou. Vai ser um controle tri chato. Aí ali ficou melhor. Iberoamérica. Iberoamérica, relatório é o pior porque eles são do México, né? Então tem que ser em pesos mexicanos, Ok. só que no Facebook eles investem em dólar. Caralho. Então você tem que fazer em dólar, em pesos mexicanos e em reais, porque o stakeholder do Brasil ele quer saber em reais também. Aham. Então dá um pouco de trabalho. Mas aqui também a gente tem Uhum. por região não, né? Por país. Eles já fizeram 3 vendas, Chile e México. Inclusive foi semana passada que aconteceu as primeiras vendas. Uhum. Eu ainda não tenho relatório de ROI porque eles iam me passar valor, tudo certinho ali, que o pipeline não estava atualizado ainda. Uhum. O pipeline não é só um problema da V4, tá? Lá também eles não atualizam. Ah, maravilha. Então a gente já tem um bom benchmarking aí. Isso. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa última semana a gente gerou 197 leads, né? Uhum. Tem alguns países, por exemplo, a Espanha. Assim, são coisas características de cada país. A Espanha. Mês de agosto, você sabia que o país inteiro entra de férias? Eles Caralho, param. o O país país inteiro, e no mês inteiro? o mês inteiro. O mês inteiro de agosto é férias no país, ninguém trabalha. Caralho. Porque as crianças, as escolas param e as empresas também. Então é férias Damn. geral. Lá não tem tipo, cada um tira férias numa época do ano. Não, todo mundo tira em agosto. E aí o que acontece? A gente tem 13 Caralho. leads aqui boiando, porque as pessoas estão de férias, elas se cadastraram, mas os coaches também pararam de trabalhar. Puta Então a gente merda. teve que parar essa campanha. Uma campanha que estava indo super bem, a gente teve que reduzir ali para quase nada o orçamento para não gerar lead. Sim. Puta merda. Nossa, eu não sabia É, disso. Que loucura. pois é. É umas coisas meio doidas, assim. Então, por exemplo, o custo por lead em dólar ali tá de 44,36 dólares. 44,36. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom porque o preço do coach ali é o mesmo, né? Então ali são 4 mil reais, se a gente for trazer para dólares, são 12 mil dólares. O preço médio de um programa de coaching. 12 mil dólares. É, Isso no período? Ou isso por mês? isso por mês. Isso São por 4 mês, mil né? reais por mês. São 4 Hum, mil reais por mês. Fazendo ali 3 reais o dólar, que deve estar até um pouquinho mais, dá 12 mil dólares por mês. Então a gente tem bem. um lead de
ter 4, tá um valor razoável. Peraí, Aí não, tem que não parar. seria o... desculpa, eu me perdi. Não seria no o contrário a conta? É R$ 4.000 por mês? Isso, R$ 4.000. Tá, daí é R$ 4.000 por mês e tu quer saber isso em dólares? Isso. Não é o contrário, daí não vai ser R$ 4.000 dividido por 3? Isso, é isso mesmo. Daí vai dar tipo 1.200, sei lá. Isso, US$ 1.300, é isso Ah, mesmo. tá. Nossa, peraí. 13 Eu mil buguei. dólares é um carro. Não, eu buguei muito, porque o pesos mexicanos que eu tenho que fazer vezes para saber quanto é dólar, É, entendeu? sim, Aí, porque peso não pesa, não pesa nada. nossa, é uma É. confusão só isso aqui. Não, beleza. É que eu fiquei bugado, mas agora entendi, tá, ok. Eu fico também, porque é muita moeda ao mesmo tempo. Mas tu faz tudo com fórmula aí, né? Tudo com fórmula, Aí né? tu só É que, muda, por tipo, uma vez exemplo, o valor que tá hoje, o peso, o dólar e já era, já sabe tudo, né? isso, é que tem países que não são pesos mexicanos, são outras moedas, mas daí eu tô controlando tudo por peso mexicano, porque senão eu vou ficar louca. É, que tipo, a Argentina vai ser peso argentino, né? Que daí é outra coisa. Cada país tem uma moeda, mas como é todo o mesmo lugar que paga, eu tô fazendo só por pesos mexicanos e dólares mesmo. Peso mexicano, como é que tá? Tá tranquilo? Bah, tá pior ainda, tão fudido. Tá pior que a Argentina, achei que a Argentina tava zoada. 1 pra 14. Bom, ok. É, 1 pra 21, meio, né? meio zoado. Mas assim, o México tem alguns países ali que ainda estão bem difíceis assim de lidar, mas a gente está marcando agora uma reunião por coaching, faz acho que, deixa eu ver aqui exatamente quantas semanas O faz. vermelhinho ali gritando era tipo, não gerou vendas ali, ou não gerou leads no período? Ou não? É, Espanha estava devagar, eu estava com 3, essa semana já gerou 13 leads, mas eles estão de férias. E Saquei. Costa Rica era a qualidade dos leads, que estava muito ruim, aí a gente fez a reunião com ele, entendeu algumas questões lá, Uhum, e aí agora já melhorou, já tá mais no amarelinho, porque os saquei. leads estão. Cadê? Os leads estão vindo uma quantidade maior, qualificado, mas ele ainda não deu resposta se, Se vendeu. se prosseguiu ou não, e tá, então tá em amarelinho, Uhum. pra gente identificar aqui. É bastante coisa aí. Legal. É bastante, é bastante coisa. Ainda a Mas gente não tem muito clareza do ROI porque eles não passaram mesmo, então. faz 7 semanas, 6 semanas que começou o projeto da Iberoamérica, então vai fazer um mês e 2 semanas, né? Uhum. Mas ainda o Pipefy tá meio confuso ali, até pedi pro Rodrigo me passar. Ele passou que já foram 6 vendas, só que ele não sabe qual o programa e os valores ainda. Tá. Só uma dúvida. Quanto que tu tem de verba por mês com eles aí? Porque eu vi uns números ali e eu tô com medo. Uns números bem em cima lá. Ah, tá, é bem Onde? menor. É bem menor do que eu tava imaginando. Bem lá em cima tem uns números bem estranhos. Aí, ó, Aqui? 89 mil, 92 mil por semana, tá certo isso? Mas é em dólar. Isso é em dólar. É que a planilha aqui fica em reais, mas é em dólar. Então, peraí, tu gastou Pera aí, 92 mil ou 9,2 mil? é que eu vou pegar a planilha aqui, é mais fácil pra Não você tem, ver. não tem a conta do Face lá pra ver rapidinho? É só Tem Facebook também. que tá veiculando? É Google também. Ah, tem Google também. Ah, é muita coisa, né? É Legal. muita coisa. A Action é tensa. Peraí, tá abrindo aqui, a gente já vê a verba. Iberoamérica. É que a verba de Iberoamérica é grande mesmo. Eu imagino que seja bem maior do que só o Brasil, né? Porque o Brasil é só um país. Olha, Trezentos e aqui tem o oitenta dólar. mil. Peraí, que tá aqui embaixo o valor total. Lá é mexicano, né? Meu Deus, eu fico louca com esse negócio. É igualzinho quando a gente trabalhava com o Spotify, velho. Tem tipo 36 planilhas, cada uma fala de uma coisa diferente. Exato. E aqui ele já mexeu na planilha de novo. Ah, ele tirou minha conta daqui da planilha. É que o stakeholder do projeto, ele às vezes, né, dá uma fuçada aqui, o que não é pra ele fuçar. Total em dólar, 19 mil dólares. O que isso Não, mas significa? não é esse valor, então. Buenos Agora Aires. eu já entendi, já entendi. Já bugou aqui. 380 mil pesos mexicanos. Aqui Por o valor mês. tá em pesos mexicanos. Dá tipo Aqui. 78 mil reais de verba de mídia por mês? Não, 380 pesos mexicanos por mês.
Tá, daí 50 mil. transformando em real. Ah, não, peraí, não, vai dar errado. Eu já tô bugada aqui já. Esse É, 380 mil dá 19 mil dólares. deixa eu botar em dólar que vai ser mais fácil. É, Cadê dólar, dólar, dólar americano? Aqui. Então, dá 19 mil dólares por mês. é, Ah, então, 77 mil reais por mês, não? isso. É Ah, isso tá. mesmo. Deu certo. Que vai falando cada uma moeda. É, Maravilha. então, eu já tô, nossa senhora, com a É, não, cabeça. mas é que daí pra mim aquela outra planilha ainda não faz sentido lá, aquela primeira que tava mostrando, que tem uns números bem estranhos lá no começo. Acho que é essa aí. Aonde? É, essas daí. Olha esses números aí do Facebook. É porque Semana aqui um. tá em pesos mexicanos. Ah, tá, entendi. Porque quando eu falo com ele é lá dos, né, do... Não dá pra falar com ele em dólar, tem que ser em pesos mexicanos. Sim. Uma bagunça aqui só. Vamos ter que todo mundo fazer uma wizard aí em espanhol daí. É, não, eu tô fazendo inglês agora, né, mas eu assim estudo algumas coisas de vocabulário, algumas coisas assim pra poder falar com o cara, né, pelo menos alguma coisa, porque Sim. tem isso, viu? Bah, tá louco. Ah, mas eles não falam inglês? Não, Não falam não inglês. falam inglês e não entendem o portunhol. Ah, sim, imagino, né? Daí tem que ficar com o tradutor ali no meio. É, o Rodrigo que vai fazendo. Tá, daí tu vai ter daí uma conta por região, é isso? Na verdade, é uma conta todos os 12 países, só o México que é separado. Porque o México Hum, é a franqueadora quem banca o investimento, né? aham, Então, e essas daqui são com a porcentagem que os franqueados pagam de marketing. ok. Não é uma coisa separada da Duzentos outra. e setenta e oito mil pesos mexicanos ou dólares? Pesos mexicanos. Ah, tá, peso mexicano. É que eles botam a porra do símbolo que usa pro dólar e daí tu fica, meu Deus do céu, torre de dinheiro. Ah, não, tá, Isso. tudo bem. Deu só 20 reais mesmo. Todo dia acontece isso aqui. Mas você tá acostumada, né? Você vai ali no dólar, caraca, eu já gastei tudo. Não, é peso mexicano. É, Calma. é que 278 mil pesos mexicanos é tipo 27 reais, né? Algo assim. Que não vale muita coisa. Entendi. Assim, a gente aqui é marketing direto total, tá? Que a gente tá fazendo. Uhum. Até, assim, vários tipos de público aqui que a gente vai testando e vai. A maioria é lookalike de próprias listas mesmo, que eles já têm, ou no caso aqui, ó. Cada país tem a sua lista de clientes já, né? Então a gente junta os clientes dos coaches e faz um lookalike. Aham. Tem os próprios, aqui a gente usa, no caso, o lookalike dos leads que vieram através do Brasil. A gente testou para ver se, poxa, talvez seja o mesmo perfil. Para alguns países funciona, para outros não. Sim, imagino, né? Uma de 1% e uma de 3%. Aqui a gente usa um público por interesse mesmo, Uhum. de consultoria e tal. E aqui, de novo, mais um lookalike de uma outra lista também de leads, só que deles próprios. Até preciso marcar aqui. Aí tu usa já aquela questão do feed lá, né? Que a gente comentou na Wizard. Aqui o André, que é franqueado também, que ajuda a gente bastante, ele trouxe essa questão dos conjuntos. E aqui, como é muito conjunto, aí fica melhor assim de organizar. Não, ele é bom pra caralho. Eu vi as campanhas dele, do cliente dele também essa semana e ele faz direitinho. Ele é muito bom nessa questão também. Ele ajuda bastante gente nisso na Action aqui, principalmente, porque tem uma demanda grande. Ah, sim, tem que ter muitos olhos aí, né? Tem que ter muitos olhos. Então ele ajuda bastante gente nesse sentido. Massa. Tem alguma questão aí da Action que tu acredita que seria legal ver se eu tenho alguma sugestão ou tá tudo meio que andando como o esperado por enquanto? Olha, aqui nem no caso da Iberoamérica, assim, tá tem muito lead parado ainda lá no Pipefy, então eu não consigo, tipo, saber se, poxa, tá muito ruim ou tá muito bom, Uhum. entendeu? O lead tá bem qualificado ou não tá. Eu não consigo ter esse parâmetro ainda porque tem muito lead parado. Sim. É uma coisa que eu tô conversando com o Rodrigo que a gente precisa agilizar.
E do Brasil, também, assim, a maior questão ali era o processo de vendas, pai, que eu acho que agora resolveu bem, e algumas regiões em específico. Por exemplo, a gente tem uma recente ali que é Foz do Iguaçu. Aham. Agora tem um coach lá. Uma coisa, a gente estava fazendo tudo ali, então colocava o PIN lá no Foz do Iguaçu, né? E tem uma cidade na divisa do Paraguai ali, que é Del Leste também. Pessoas todos que estão nessa região, sabe? Quando Sim. você coloca, você não especifica que a pessoa mora ali, mas que estão na região. Aham. E aí, tipo, uma coisa que a gente não analisou, o que aconteceu? É uma cidade turística. Pra caralho, né? Então, tipo, não tinha quase. Começou a vir lead do Foz do Iguaçu, só que o cara era de São Paulo. Ah, sim. Aí eu falei, poxa, cara, a gente não se atentou que é uma cidade turística, então precisam ser pessoas que morem ali, né? Sim. Ah, e tem a segmentação ali, né, que é de morar. Isso, daí a gente fez essa alteração, parece que agora tá vindo leads da região mesmo. Mas é uma região turística, então, assim, tem muita empresa de. Como que chama? Hidrelétrica, essas coisas assim, né? Aham. E é mais voltada para o turismo. Então a segmentação é diferente. Tentando Sim. pegar mais donos de hotéis, restaurantes, Uhum. mais nesse sentido do que como é nos outros casos são diferentes. Uhum. Então é mais assim, entender público, sabe? Eu acho que a Action não é nem tanto estratégia de tráfego. Porque o que testa no Brasil ali deu certo. É marketing direto, né? Mas é mais a peculiaridade de cada região. Por exemplo, Rio de Janeiro é a mesma coisa. São É empresas mais turístico, né? voltadas para o turismo, então Aham. também tem diferente. É mais entender cada região mesmo. Sim. Florianópolis também. É, tipo, até assim, tá maravilhosamente bem feito isso aí, pelo que eu tô vendo. Tu disse que é mais replicável e é notável isso, né? Porque é tudo bem parecidinho, então é Sim. mais tranquilo. Ah, não tem nada assim que tá dando errado, né? Tipo, bah, aqui ó, não consigo fazer isso aqui funcionar. Ponto. É, Não não. tem, tá tudo meio que gerando lead. Tem mais problemas, pelo que eu tô entendendo, então, lá da parte deles. De desorganização, de não usar o processo, lá. Mas eu Então, até entendo também, porque é muita gente, né? ah, É sim, muita gente para eles fazerem o negócio rodar, para uma pessoa fazer todo mundo rodar, entendeu? sim. Então é um processo mais demorado mesmo. Aham. Mas eles estão bem, eles entendem muito isso, essa questão, estão bem satisfeitos com o projeto, assim. E ali, a questão do Google, a gente estava rodando um search do Google ali, só que com as palavras-chave algumas que eles tinham passado para nós, né? Quer mostrar isso também, pra eu dar uma olhada? Deixa eu ver se eu tenho. No Google eu já tô bem avançado já, então às vezes eu consigo dar uns insights que o pessoal não tá atento. Mas o que tu ia falar sobre o Google? Era isso que a gente vai mudar agora as palavras. A gente vai mudar as palavras do Google, dar uma mexida lá no search. E a questão do Google, que é muito difícil trabalhar com eles, é saldo. Hum, É por causa. Toda vez que quando a gente vê, para a campanha porque dá problema no cartão. Isso acontecia no Facebook também, mas aí a gente conversou lá, parece que agora ajeitou, mas do Google tá acontecendo a mesma coisa. sim. Sei lá se eles usam o cartão para outra coisa, não sei. Provavelmente acho que é isso, né? E aí vira e mexe para. É, deve ser algo assim, é que nem na V4 aqui. A gente acaba travando a mídia porque o nego foi lá e comprou o Infusion, sei lá. E aí trava a mídia. Foda. Ou que nem na da IMAX, uma vez que era um cliente super simples aqui, bem menorzinho. Aí travou a mídia e a gente, eu nem lembro o nome do cara. Travou lá a mídia, o que que aconteceu? Dele, meu, comprei uma TV. E a gente, tá. Daí travou e não funcionava mais a mídia. Então lá aconteceu isso também. Então aqui por enquanto a gente só tem uma campanha. E a Tá? gente vai misturar as outras, tinha a campanha da franquia aqui também, então tava meio zoado usar junto, sabe? Uhum. Aí agora a gente vai fazer outras campanhas. Mas aí se você quer que eu mostre alguma coisa específica, como é que tá a segmentação, Eu alguma quero coisa. ver como é que tu fez essa campanha. Quero ver os grupos de anúncio, palavras-chave e anúncios. Tá? Então, nessa daqui eu acho que. Eu acho que a outra campanha que tinha as outras, a gente tirou fora. Ela deve estar pausada, né? É. Tá? E os anúncios só pra eu dar uma olhada?
Aqui tem 2 conjuntos de anúncios só. Não, exatamente. Tá pausado, acho que é por causa até do Tem coisa que. mesmo. Não, acho que tá pausado só essa palavra, vê as outras palavras aí. Ou tá todas pausadas? Tá todo pausado ali. Eita, não, tem aí, ó. Vai lá em status da palavra-chave. Aonde? Não, Ah, é um aqui. pouquinho mais em cima. Aí, e bota todas as ativadas. Ah, tá, tu fez isso do jeitinho certo aí. Não, CTR tá bom. CTR tá bem alto até. 10%, 4% mais ou menos. E Porque aqui conversão. Pode falar. a gente tava usando a palavra coaching, a gente já tirou porque tava vindo muita coisa ruim, assim. Ah, imagino, né? Tá muito. Esse termo já não funciona muito bem. Consultoria, a pessoa entende outra coisa. Não sei, é meio. Também não estava rolando muito. Aí a gente começou a usar mais termos, tipo, o que a pessoa quer com isso, né? Aham. Aumentar vendas, aumentar vendas, como fazer tal. Usar mais o que a pessoa quer com a consultoria e parece que estava dando mais certo. Sim. Vai lá na lá em segmentar, lá em cima, né? Perto de ferramentas e configurações na direita. Mais embaixo agora. Aí. Desmarca isso aí, bota nenhum. Aí agora fica melhor de ver. O que geralmente o pessoal erra no Google aí e não tá acontecendo aqui, o que é bom, é tipo assim, eles separam os grupos de anúncio sem uma lógica. É tipo assim, é um grupo de anúncio e aí dentro vai ter aumentar vendas, melhorar produtividade, action coach e coach. Várias palavras, tipo, todas misturadas, sabe? Então, tipo, como tu não fez isso, tu fez um grupo de anúncios de aumentar vendas, eu acredito que todos os teus anúncios falem só disso, certo? Ou pelo menos vão convergir para isso, né? Lá em anúncios e extensões pode ir. Aqui. Aí, aumente suas vendas na empresa, as vendas devem aumentar. Tem anúncio pausado aí, porque tu deve ter tirado. Aí teu CTR já deu uma caída, né? Na média, teu CTR deu uma caída, tá em 5. Uhum. Bota ali os status sols ativados também. Comparar só o que tá rodando. Aí, ó, isso tem uma discrepância legal nas coisas, ó. Tu tem CTR de 7, daí 4, daí nem rodou, né? 2 que nem rodaram, o que é estranho, na real. Mas o que isso te diz? Te diz que tu sabe mais ou menos pra onde caminhar, né? Tu tem os 7% ali. A minha dúvida é por que não tem conversões. Porque a gente teve um problema, é uma coisa até que eu preciso arrumar aqui de meta de conversão, que eles trocaram a LP essa Aham. semana. Teve que trocar o domínio, porque estava caindo, era o mesmo lá do México, uma confusão lá. Agora vou ter que mexer fazer a conversão de novo. Tá. E qual período é esse que a gente tá vendo aí? Dá uma subida que a gente consegue ver o período lá. Eu Ah, perdi. o período curto. Bota aí os últimos 30. Aí teu CTR já deu uma aumentada aí, ó. Aí os outros rodaram agora, ó. Pararam essa semana. Tu já sabe o que dá pra pausar aí, né? Esse de 5 certamente dá pra pausar. Um desses de 7 talvez tu poderia pausar, mas ainda é meio difícil dizer. Eu diria que dá pra pausar esse último e o segundo ali de cima. Poderia pausar esses dois e pegar o de 10% e criar um novo, sabe? Que é mais ou menos isso que tu faz pra otimizar as campanhas de search na parte dos anúncios, entendeu? Sim. E tem toda uma outra coisa que eu já expliquei 1 milhão de vezes para os outros pessoal, mas é sempre bom reforçar, porque nem todo mundo vai ver os vídeos que eu falei sobre isso, né? Que são os lances. Otimizar os lances. Tu tá trabalhando, vai em configurações lá na esquerda embaixo. Aí, terceira opção de baixo para cima, configurações. Tu tá em maximizar cliques, tá? Então tu não tá focando em conversão por enquanto. Vai em palavras-chave. Lá na esquerda. Aí, essa parte que tu tá com o mouse em cima é sempre uma navegação das opções da campanha, entendeu? No caso, tu tá selecionado até um conjunto, então ali tu vai ter todas as navegações possíveis dentro de um conjunto de anúncio. Olha só, aí tu tá maximizar cliques, então tu diz pro Google o quê? Ó, aceito que tu controle o meu lance, desde que tu me maximize meus cliques, sabe?
Uma coisa que tu pode fazer numa campanha são algumas opções que tu tem. Uma que eu sempre sugiro o pessoal começar é com CPC otimizado ou CPC manual, que tu pode dar um custo por clique, sabe? Que tu queira pagar. Outra coisa legal, todas as tuas aí, todos os teus status, eles estão abaixo de um índice de qualidade. Tem que dar uma olhada depois, tu pode puxar ali nas colunas sobre o índice de qualidade, ele vai te dizer qual que é, e ele também pode te dizer mais ou menos o que ali que tu pode melhorar. Passa o mouse em cima do status aí. Porque ele não está sendo exibido porque está abaixo do índice de qualidade. Não tem um bom desempenho e tal por causa disso. O que tu vai ter que fazer vai ser otimizar as coisas, entendeu? Seja otimizando os anúncios ou otimizando outras coisas como os próprios lances. E aí, tu não tem lance na palavra-chave, mas tu tem lance em dispositivo, tu tem lance, se eu não me engano, em público-alvo, e tu também vai ter lance em informações demográficas e também na questão de horários. Todas essas coisas tu pode colocar um lance personalizado, um aumento ou diminuição de lance, sabe? Por exemplo, vai ali em, deixa eu ver, lá em cima tu tem todas as campanhas, V4 serviços, contínua, search, lá. Aí, clica no V4 serviços aí. É só clicar na campanha de novo. Aí. E agora vai ali embaixo na esquerda em programação de anúncios. Ó, clica aí no adicionar. Lá embaixo tu vai ter um botão de... pode ser aí, ou embaixo tu vai ter um editar aí. É a mesma coisa. E aí tu vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo ali que tem a sua programação todos os dias da meia-noite à meia-noite? Tu vai adicionar mais 6 vezes aí. Clica no adicionar 6 vezes. Eu não sei se é tu que faz o Google. Não. Então tu vai estar um pouquinho perdido aí também nas coisas, mas é legal que tu já aprende também. Agora tu vai pegar cada dia e tu vai mudar para um dia da semana. Então, ao invés de todos os dias, é segunda. E depois é terça até sábado e domingo lá. Aí tu pensa, caralho, Guilherme, por que eu tô fazendo isso se vai dar a mesma merda, né? Vai ser todos os dias, todos os dias da meia-noite à meia-noite. A diferença é que tu consegue agora, depois que tu salvar aí, bota domingo, agora salva. Olha o que tu vai ter ali embaixo agora. Mais embaixo. Ó, agora tu tem todos os teus indicadores da campanha separados por dia da semana, com a possibilidade de ajustar o lance para cima ou para baixo num dia de semana que esteja bom ou ruim. Entendeu? Então, tipo, eu tô vendo que segunda-feira converte bem. Então, eu quero pagar mais caro, eu quero aparecer mais vezes nas segundas-feiras, porque está bom. Ou, sexta-feira é ruim. Então, eu quero diminuir o meu lance, eu quero pagar mais barato, né? E também, provavelmente, veicular menos nos dias da sexta-feira, porque é ruim, não tá convertendo legal. Entendeu? Então essa é a moral. E isso tu tá fazendo só na programação dos anúncios. Mas tu pode fazer lá em locais também, se eu não me engano, aí pode ir em locais aí. Depende de onde tu tá veiculando. Ó, tu tem ajuste de lance em todos os locais que tu selecionou na tua campanha aí, ó. Selecionou, são vários lugares, ó. Então tu pode ajustar o lance pra cima ou pra baixo. Por exemplo, assim, ó, digamos que tua meta é CTR, tá? O teu CTR médio aí tá 7.19. O que tu tem? Tu tem CTRs mais baixos, abaixo de 7.19 e acima de 7.19. Tu pode pegar essa média, olhar cada um dos locais e aumentar o lance para onde tu tem mais CTR e diminuir para onde tu tem menos CTR. Entendeu? Porque aonde eu tô funcionando pior, por exemplo, eu vou diminuir meu lance. Eu quero pagar menos. Aonde eu tô funcionando melhor, eu quero mais a escala mesmo. Então eu vou aumentar meu lance. E aí, obviamente, a gente está olhando para o CTR, não é o melhor indicador, sabe? O melhor indicador seria conversão e custo por conversão. Porque daí tu sabe, se a minha conversão média está custando R$100 e eu tenho um lugar que eu estou pagando R$20 no lead, eu quero mais dobrar esse lance e foda-se, sabe? Sim. Que eu tenho uma baita margem para queimar aqui, eu quero gerar o máximo possível de lead. No lugar que eu tô média de R$100 e eu estou gerando lead a R$250, eu vou diminuir o lance porque eu quero acalmar ali, entendeu? Eu quero que se gerar lead, eu quero que seja mais barato do que isso, entendeu? E geralmente, quase todas as configurações que tu tem numa campanha, tu consegue ajustar o lance. Entendeu? Entendi. A última coisa que eu tenho pra te dizer aí, pra gente fechar daí o Google a priori, é públicos-alvo.
Em informações demográficas, tu também vai ter lance que tu pode ajustar, desligar público de uma idade específica e tal. Também tem como fazer isso. Mas públicos-alvo foi uma coisa que pra mim foi bem legal quando eu descobri. Uma campanha de search, a tua segmentação é o quê? Tua segmentação são as palavras-chave, certo? Até aqui a Sim. gente tá de acordo, né? O que Uhum. tu pode fazer? Tu poderia segmentar com público-alvo para só quando alguém de um público-alvo meu buscar por algo, aparecer meu anúncio, ok? Só que isso é Uhum. meio idiota, né? Se tu for ver, porque tipo, bah, eu tenho lá um público pequeno e aí o cara talvez nem nunca busque e minha campanha não vai rodar nunca, certo? Certo. Geralmente tu vai ter um público menor. O que tu pode fazer? Tu pode adicionar um público-alvo, clica ali. Adicionar um público-alvo de observação. Que daí, ao invés de tu segmentar para essa pessoa, tu só vai falar pro Google, olha só, Google, eu quero saber quando alguém do meu público-alvo, que eu selecionar aí, buscar por isso. Eu só quero saber. Eu não quero que tu segmente para ela. Então tu pode colocar aí, por exemplo, todo mundo que viu um vídeo no YouTube e tal. Tu pode colocar todo mundo que acessou o teu site nos últimos X dias. Todos esses interesses que tu tá vendo aí são interesses do mercado, né? Então tu quer saber se uma pessoa com algum interesse desses pesquisa, tu pode marcar ele aí também. Tu quer saber se os teus clientes pesquisam também essas coisas. E aí tu vai ter uma lista de interesses que tu selecionar aí, que o Google só vai observar. Ele só vai dizer, olha só, uma pessoa que pesquisou aqui está nesse interesse tal, outra pessoa está nesse interesse tal. Ah, e essa daqui que pesquisou nesse interesse, ela converteu lá na frente. E aí o que tu vai poder fazer com isso aí? Aumentar e diminuir o lance. E aí tu vai Ah, falar pro Google, olha só, Google, quando o cara for meu cliente, eu já vi pelos dados que tu me mostrou que quando o cara é meu cliente, ele não converte. Então, eu não quero veicular para esse cara. Então, caso ele esteja no público de meus clientes e pesquise o que eu estou colocando na minha campanha, eu quero diminuir o meu lance em 100%. Eu quero que o meu lance seja zero para ele. Então, eu não vou aparecer. E vice-versa. Eu vi que o cara que acessou nos últimos 7 dias e pesquisou pelas minhas palavras, ele converte muito e ele é muito bom. Então eu quero 100% de aumento de lance pra esse cara. Não precisa fazer sempre 100% para baixo ou pra cima, tá? Tu pode fazer tipo assim, eu quero 5%, 10%. E até é melhor que tu vá na manha, assim, sabe? Mas eu tô dando um exemplo mais esdrúxulo pra tu entender a ideia. Ah, sim. então o cara é uma pessoa boa, tu pode aumentar o lance pra ela, entendeu? E ao mesmo tempo, tu pode adicionar todos os interesses, todos os públicos-alvo que existirem aí dentro pra tu achar e não vai mudar nada a tua campanha. Tu só vai ter informação, entendeu? Então essa Entendi. é a graça. Tu só vai mudar alguma coisa quando tu aumentar ou diminuir o lance delas. Sacou? Top. Uhum, vou Top, né? anotar isso. E aí, o que acontece? Eu acredito que, eu não sei quanto de verba tu destina pro Google aí, Google é 2.000 mês. 2 mil meses, é bem pouquinho, né? É, Comparado com os 30 mil que tu fez. sim. Mas eu ainda acredito que tu tem muita margem no Google, sabe? E eu acredito que o Facebook vai chegar no momento que ele vai começar a ficar mais e mais e mais caro, né? Então, quanto antes a gente tiver uma campanha boa de Google e tal, uma boa exploração desta outra fonte de tráfego também, melhor. Como tu já tem R$ 2.000 por mês, que não é pouca mídia, dá pra fazer chover com o Google, sabe? Porque Sim. acontece com o Google, uma coisa muito foda é o seguinte, tu tem um controle muito bom no Google pela questão de CPA desejado. Já ouviu falar disso? Não. Ótimo, então tu vai ver isso aí e tu vai ficar apaixonada. Vai lá em configurações. Depois tu pode adicionar aí os teus públicos de observação e deixar eles aí. Eu sugiro tu adicionar públicos importantes para o teu negócio em todas as campanhas que tu faça com observação, só para tu ter o Uhum. dado. Mesmo que tu nem mexa no lance, pelo menos tu vai saber se aquele público é bom, tá? Tá. Vai aí no lance, ali embaixo, a penúltima opção. Clica aí. Clica em mudar estratégia de lance. Desce um pouquinho. Pode ali, ó. Você também pode selecionar ela lá. Clica aí. Não é recomendado. Tá te chamando de que não sabe o que tá fazendo. Agora sobe um pouquinho aí. Tá vendo aí maximizar cliques? Clica nela. Olha as opções que tu tem. Tu tem maximizar cliques e maximizar conversões, que são duas opções ótimas, tá? Depois que tu tem as conversões bem configuradas, tu pode falar pro Google, olha só, Google, agora eu quero que tu pegue e faça o máximo possível de conversão que tu conseguir. Foda-se meu custo. É tipo isso que tu tá falando. É tipo, cara, não tô nem Uhum. aí, eu quero, pode ser qualquer conversão a qualquer custo e eu tô aceitando. Então ele vai buscar maximizar o máximo possível as conversões. Tu pode dar um limitador ali, tipo, é o máximo de conversões possível dentro de lá um custo por venda que eu quero, o custo por lead que eu queira. Só que tu Certo. tem o CPA desejado.
Que é isso aí? É custo por aquisição desejado. Então, tu pode, depois que tu tem dados o suficientes, valor de conversão já médios específicos, tipo assim, meu lead está custando R$ 50 no Google e eu já gerei, sei lá, 60 leads, entendeu? A minha campanha já não está numa fase de aprendizado. O que tu vai falar para o Google? Olha só, Google, agora eu quero que tu faça todos os meus leads, as minhas conversões, numa média de R$ 60. Essa é a minha meta. E eu vou colocar, sei lá, R$ 2.000 por dia nessa campanha. E aí ele vai buscar fazer R$ 60 de conversão, porque é o que ele sabe que ele consegue fazer. Entendeu? E ele vai focar nesse CPA desejado. Entendeu? Essa vai ser a métrica dele. Não é necessariamente quantidade de conversão, não é custo por clique, não é CTR. É o custo por aquisição. Entendeu? É o teu custo por lead, nesse caso. E aí ele vai focar nisso. E aí tu pode escalar full a tua campanha, se tu quiser. Botar R$ 30.000 por dia. Tem um cliente que é e-commerce, que ele usa o ROAS desejado. Que é a mesma ideia, só que ao invés de quantidade e de custo por conversão, é ROI. Entendeu? É tipo o ROI da campanha. Eu quero que a minha campanha tenha um ROI de 3%. Ou melhor, um ROI 3, né? Que vai dar 3.000% ou 300%, sei lá. Ele tem uma campanha, se não me engano, que ele roda com 5.000% de ROAS, sabe? E aí ele bota R$ 30.000 por dia na campanha. Azar. Ele não gasta R$ 30.000 por dia porque ele não tem público suficiente para isso. Mas ele gasta R$ 30.000 no mês facilmente e ele tem 5 de ROI, se não me engano, naquela campanha, com um baita investimento. Porque o Google sabe o que está fazendo e ele sabe como chegar nesse valor de ROAS, entendeu? Então tu consegue fazer isso. No nosso caso, como é geração de cadastro, tu não tem muito como saber qual que é o valor que esse lead vai gerar lá na frente, porque esse lead pode gerar 0, mas pode gerar também 60 mil, sei lá, entendeu? Só que tu não tem como dizer isso para ele, a não ser que tu consiga fazer uma integração lá na frente da venda, aí beleza, mas a priori tu não vai conseguir. Então tu acaba tendo que trabalhar com o CPA desejado. Entendeu? Mas isso é uma coisa que tu vai conseguir trabalhar assim que tu conseguir traquear as conversões de maneira efetiva. Certo? Então, nesse meio período aí, eu sugiro tu trabalhar com ou maximizar cliques e conversões. Sempre que uma campanha começa, a gente sugere trabalhar com CPC manual ou otimizado. Às vezes, na hora de tu configurar a campanha, tu consegue colocar o otimizado e depois tu não consegue... Se tu não colocou na hora de criar a campanha, depois tu não consegue botar, por algum motivo. Então, tu fica no manual ali. Mas agora, como tu já está no maximizar cliques, mantém por aí, ajeita a conversão. Quando começar a ter conversões, muda para maximizar conversões. Quando tu tiver um número legal de conversões, muda para CPA desejado e foca num custo por lead médio que tu sabe que é atingível. E aí tu vai poder escalar essa campanha full, entendeu? Maravilha. Essa é a ideia. Porque dá para escalar muito no Google ainda, né? Eu até quero ver essa questão para não ficar dependendo só de um tráfego. Né? Pensa que daqui a pouco o Facebook vai lá, setembro agora, ele vai mudar lá como é que é? O orçamento da campanha lá, vai virar o orçamento da campanha. Vai que esse bagulho muda e fode tudo. O que provavelmente não vai acontecer, mas pode acontecer, se tu tá dependente de um, entendeu? Vai que, né? E aí, ferrou. Por isso que eu digo que, como tu já tem uma verba boa de 2.000 aí, é legal de tu já começar a dar essa explorada mais forte no Google, entendeu? E tem mais uma coisa que eu ia falar ali, deixa eu pensar só. Eu esqueci agora. Mas esqueci. Não, acho que é isso. A priori eu acho que é isso. Peraí, tá vindo? Não, esqueci. Tá, se eu lembrar depois eu falo. Eu acho que eu ia falar alguma coisa de alguma configuração da campanha ali, mas agora me fugiu a mente. Mas se fugiu não é tão importante. Tá? Belezinha. Fechou? Fechou, acho que é isso, né? Deu tempo certinho. Na real, deixa eu ver. Hoje a gente não vai conseguir falar porque eu marquei umas outras questões aqui hoje no horário que a gente vai falar, normalmente eu marquei uma outra questão. E aí não vai dar. Mas daí semana que vem a gente fala do Sou Fácil. Eu tenho bastante coisa hoje também. Vai lá então, fechou? Já tomei muito tempo de vocês. Não,